Bom, vocês já assistiram o primeiro vídeo, então vamos dar continuidade. Esse é o segundo vídeo da segunda aula da cultura do sorgo. Então, continuando na parte de implantação da cultura, né, aqui nós mostramos os meses, como já foi citado, né, o sorgo safrinha. Então, logo após o plantio do milho precoce, vocês podem ver, né, a implantação do sorgo aí em meados de fevereiro, março, né? Então ele perlonga durante esses meses, março, abril, maio, entrando até junho. Logo após também ao cultivo da soja, então ele segue o mesmo padrão aí dos meses. Então vocês podem observar aí os meses, né? Onde o sorgo safrinha ele é cultivado logo após a finalização da cultura principal, né? Bom, então na escolha do híbrido deve-se levar em consideração alguns aspectos, né? Então, como mostra aí no slide, uma boa adaptação e resistência aos fatores abióticos e bióticos, né? Então, ela tem que ter uma certa tolerância a esses diversos fatores. Tem que possuir uma boa produtividade, tolerância a período de déficit hídrico, principalmente em pós-florescimento. Tem que ter uma resistência a acamamento, né? Então ela possui um porte ereto, ausência de tanino no grãos, o porte de 1 a 1,5 m para sorgo granífero e boa produção de massa verde. E tem que conter um ciclo curto a médio. Então toda variedade lançada ela tem que possuir, você tem que ter cuidado, né, nessas características para se poder ter uma boa produtividade no seu manejo. Bom, aqui nós mostramos alguns híbridos, né? Então, híbridos de sorgo granífero comercializados na safra 2004-2005. Então, aqui a gente mostra os híbridos, né? BR304, BRS307, BR310, né? O AG1018 e por aí vai, né? Então aí vocês podem observar também os ciclos, né? Precoce, médio, precoce. Você vê que está tudo dentro do padrão, tudo médio ou precoce, né? E a origem, né? Onde foram os centros que desenvolveram, né? Então tá aí a Embrapa, a Dow, a Pioneer e algumas outras empresas aí, né? A Agromen, a Santa Helena, todos são entidades que desenvolvem esses híbridos. Bom, outros aspectos de extrema importância que se deve observar na implantação da cultura, podemos observar também a profundidade, espaçamento e população de plantas, período de chuvas, né? A época de semeadura ela é determinada em função das condições ambientais. Então a gente tem que prestar atenção na temperatura, no fotoperíodo, distribuição das chuvas, né, e do cultivar, o ciclo de necessidade térmica dos cultivares, a necessidade de se desenvolver um zoneamento agrícola para a cultura do sorgo,
né, definindo-se as épocas de plantio com menores riscos, profundidade de 3 a 5 centímetros, dependendo do solo, espaçamento de 40 a 90 centímetros, dependendo da tecnologia empregada, como é que vai ser o seu manejo. A tendência de se utilizar menores espaçamentos devido ao aumento no rendimento de grãos, né, distribuição melhor de plantas na área, um aumento da eficiência na utilização de luz solar, água e nutrientes, melhor controle de plantas daninhas, né, fecha mais, população aí, né, de 140 a 170 mil plantas por hectare, cultivares mais precoces, como a gente já falou, né, então eles apresentam um porte menor e folhas mais eretas, permitem o uso de densidades mais elevadas e espaçamentos mais estreitos. Bom, então no manejo de plantas daninhas, né, não ocorrendo o controle das plantas daninhas nas 4 primeiras semanas após a emergência, pode ocorrer uma redução de grãos da ordem de 35%, sendo que, em caso onde não tenha sido utilizado nenhum método de controle, esta redução pode chegar a 70%. Então, a eficiência de métodos de controle de plantas daninhas é fundamental para o sucesso da diversificação de culturas. Então, o produtor normalmente adota o controle químico como principal e muitas vezes única forma de manejo das plantas infestantes, né? Então, mas esta prática ocasiona problemas como a seleção de plantas daninhas, resistentes ou tolerantes, né, a determinados herbicidas, danos ao ambiente e toxicidade ao aplicador. E algumas vezes maior custo, devido à necessidade de insumos externos à propriedade. Então a prática de capina manual pode ser alternativa viável no combate das plantas daninhas na cultura do sorgo, logicamente em áreas de pequenos produtores, né, onde se dá preferência à utilização dos recursos já existentes na propriedade. Então, é conhecida a eficiência do controle mecânico de plantas daninhas, porém são reduzidas as informações sobre o número de operações necessárias para evitar a competição de invasoras no cultivo de sorgo, visando evitar operações desnecessárias de controle mecânico, que poderiam acarretar maior custo e maiores danos mecânicos às plantas da cultura, ocasionando perdas na produção final. Bom, então, como vinha sendo falado, né, principais métodos de controle é o método preventivo, né, então a gente previne, não espera aparecer, né, a planta infestante. Tem o método cultural, a escolha do cultivar ou híbrido, né, época de semeadura, uso de fertilizante, rotação de cultura, espaçamento, população, tudo aquilo que a gente já vinha falando. O método mecânico ou físico, né, tem vantagens e limitações. O método químico é um dos mais utilizados, né, sendo utilizado aí com tecnologia de aplicação. Né, nas primeiras 4 a 5 semanas é o mais correto de se fazer algum manejo aí das plantas daninhas. Então aqui a gente mostra alguns herbicidas que podem ser utilizados em pré-emergência e na pós-emergência, né? Então você pode ver aí a atrazina, o diquat, o 2,4-D, né? Paraquat, que são todos herbicidas aí comercialmente utilizados, né? Então aí você pode ver as doses e a sua aplicabilidade, se é em pré, em pós, ou se é em pré e pós inicial também, né? Para dessecação e etc.
Bom, pessoal, era o que a gente tinha para apresentar aqui na parte aí de manejo de adubação, né, de controle de plantas daninhas, calagem. Então a gente fica por aqui e até a próxima aula.